os 542 mil pedidos de registro de candidaturas computados até o momento para as eleições municipais já representam um recorde no número total de candidatos postulantes do sexo feminino e, pela primeira vez na história, uma maioria autodeclarada negra, preta ou parda em relação aos que se identificam como brancos. O crescimento de negros e mulheres na disputa às prefeituras e câmaras municipais tem como pano de fundo o estabelecimento das cotas de gênero a partir dos anos 90 e as mais recentes cotas de distribuição da verba de campanha e da propaganda eleitoral, decisões tomadas pelos tribunais superiores em 2018, no caso das mulheres, e em 2020, agora, no caso dos negros. E para falar a respeito, nós vamos conversar agora com a ativista dos direitos humanos, que é integrante da equipe do projeto Usina de Valores do Instituto Vladimir Herzog, Ingrid Farias. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Glauco. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Ingrid, como você enxerga esse aumento que é bastante relevante das candidaturas negras agora nas eleições municipais de 2020? Então, para nós, esse aumento dessa mobilização da participação de pessoas negras no processo eleitoral, ele se dá para o processo de levante de organização da comunidade negra nos últimos anos, né, no Brasil. Então, a gente tem um movimento negro, a gente tem uma trajetória de organização política da comunidade negra muito grande, né, muito longa, desde os anos 80, 70, já mobilizando as questões, né, ligadas à igualdade racial, a gente poder ter as mesmas condições, né, de decisão dentro dos espaços de poder. Então, esse grande levante, né, mobilizado pela comunidade negra nacional e internacionalmente, tem possibilitado que pessoas negras possam reconhecer o seu protagonismo, o seu papel na necessidade, né, de ampliar a representatividade política da maioria da população brasileira aí dentro desses espaços de poder. Então, para nós, esse levante ele está relacionado diretamente ao aumento da mobilização, o aumento, né, da força política que a comunidade negra, que os movimentos negros vem tendo aí nos últimos anos, nos últimos tempos, retratado inclusive pela figura de Marielle e por tudo isso que se desencadeia após a nossa trágica perda, né, da sua pessoa. E você acha que já existe uma modificação por parte dos próprios partidos políticos em relação às candidaturas negras? A gente sabe que, mesmo em agremiações de esquerda, existia aí o problema de subfinanciamento dessas candidaturas. Você acha que isso também já está sendo modificado, Ingrid? Então, Glauco, a gente ainda tem muitos desafios, né, para caminhar pela frente. A comunidade negra tem se colocado, as pessoas pretas estão cada vez mais aí, né, como mostram as pesquisas, sendo candidatas esse ano nas eleições, mas por dentro dos partidos o que ainda preserva são as lógicas, né, da organização a partir de um ideal de poder que não é um ideal de poder que inclui pessoas pretas, pessoas negras dentro desse protagonismo, né? Então, atualmente, a gente tem algumas promessas de partidos no campo progressista, né, acerca do fortalecimento maior de algumas candidaturas negras no Brasil, mas o que a gente está vendo na prática já em alguns estados é que os partidos não têm cumprido, né, as suas promessas no sentido de fortalecer essas candidaturas na prática, né? Porque não adianta só fortalecer um discurso antirracista. É necessário que a gente divida o fundo eleitoral, que a gente tenha tempo igual na TV. Então, tudo isso é fundamental, né, que os partidos estejam se comprometendo e executando agora nessas eleições. Então, a gente acha que ainda tem um caminho grande a percorrer no sentido dos partidos reconhecerem a necessidade, né, da presença e da participação das pessoas negras, em especial dos movimentos sociais, dentro aí das construções, né, de uma ação estratégica, né, para as eleições. E talvez essa dificuldade do entendimento das próprias legendas se dê quando a gente faz esse recorte, né, Ingrid? Porque existem as candidaturas à vereança, né, para a Câmara dos Vereadores e as candidaturas a prefeituras. E quando a gente analisa só das prefeituras, as mulheres, por exemplo, ainda representam uma parcela muito pequena, cerca de 13%. E quando a gente vai para mulheres negras, então esse índice chega a 4,5%. Então, isso mostra que é preciso evoluir justamente nessa questão aí dos espaços de poder, de uma representação maior dos negros e, em especial, das mulheres negras, né? Por isso que esse entendimento com os partidos é fundamental, Ingrid. Fundamental a gente trazer essa questão, porque
quando a gente tem falado do avanço, né, da presença das mulheres dentro dos processos de construção e decisão do poder em toda a sociedade, a gente tem falado que muitas vezes é estabelecida uma lógica onde é necessário que essas mulheres precisem passar por um crivo político mais longo de sua trajetória. Então, elas precisam primeiro ser vereadoras, para depois serem deputadas, para depois serem candidatas a prefeitas ou a governadoras. Então, essa é uma trajetória que a gente sabe, né, que não acontece, inclusive, com a maior parte dos homens brancos, né, dos homens brancos que são de classe média alta nesse país. Né? A maior parte dessas pessoas chega diretamente aos cargos políticos. Né? Então, quando a gente fala das mulheres, né, em baixas representatividades nos cargos do executivo, a gente fala que é uma campanha maior, com mais dinheiro, né? É uma campanha que mobiliza mais na cidade, no território, né? E são campanhas que ainda são disputadas, né, pelos homens brancos e ricos por dentro do partido. Né? Então, esse número para nós é importante da gente ver que cresce, mas a gente sabe que o desafio ainda ele é muito longo para a gente poder garantir aí uma representatividade real, né, da ocupação das mulheres e das mulheres negras no poder. E quando você fala disso, né, Ingrid, a gente até lembra que nas últimas eleições municipais de 2016, né, falando em homens brancos e ricos que se candidatam diretamente a prefeito, o prefeito de São Paulo, que foi eleito hoje governador João Dória, a primeira eleição dele foi para justamente um cargo no executivo municipal, e a gente sabe que isso seria virtualmente impossível no caso de uma mulher negra, não? Exatamente. Essa é a realidade que a gente tem, né, ainda no Brasil, que a sociedade brasileira não reconhece o homem e a mulher negra como um agente político de transformação. Né? Não reconhece a mulher e o homem negro como agente político, inclusive dentro de diversos campos, né? Do campo profissional, do campo da literatura, da cultura. Então, a gente percebe o quanto existe um impositivo racial, né, na forma como é reconhecido o protagonismo, a produção e a ação das pessoas negras na sociedade, especialmente das pessoas negras retintas, né? Porque a gente sabe que o racismo no Brasil ele funciona a partir cada vez mais do tom da sua pele. Né? Então, assim, o quanto é importante que a gente possa fazer essas discussões aqui nos espaços da comunicação, né? E fazer com que a comunicação seja essa grande ferramenta também de disputar os nossos e as nossas, porque a pandemia mudou a nossa realidade, né? Mudou a forma como a gente tem disputado as pessoas. Então, para as mulheres negras, é muito mais difícil fazer política num contexto de pandemia, onde se luta pela sobrevivência, em comunidade, né? Porque são as mulheres negras, de acordo com algumas pesquisas também, que tiveram, né, que estiveram mais à frente das iniciativas de solidariedade no contexto do Covid. Então, muitas mulheres não conseguiram fazer pré-campanha porque estavam atuando nesse contexto. Né? E o quanto isso é desigual na hora que a gente vai fazer, né, que a gente vai disputar o páreo, porque quando a gente vai para a disputa, o que a gente percebe é que a estrutura, a possibilidade, inclusive o apoio, né, de muita gente que se diz antirracista durante o ano inteiro, mas na hora de colocar tempo e dinheiro, coloca numa candidatura branca, porque acha que essa candidatura branca é mais preparada. Né? Então, a gente sabe que para gerir o Brasil, para pensar a política pública, que a gente precisa ser cidadão e cidadã desse país. Né? Então, as mulheres negras, elas são isso, apesar de não serem reconhecidas. Agora a gente já vê, Ingrid, em muitas cidades o advento aí das candidaturas coletivas, unindo justamente diversos grupos de mulheres negras. Você acha esse um mecanismo importante também para combater a subrepresentação? Acho fundamental, Glauco. Acho fundamental a gente repensar quais são os marcos democráticos que a gente quer restabelecer no Brasil. E aí, quando a gente fala isso, a gente fala de mudar a estrutura da política, né? Quando a gente debate reforma política, durante esses anos todos, inclusive, aí no país, onde a gente debateu, né, a luta contra o golpe, a luta contra essa instalação desse Estado antidemocrático, a gente está debatendo que a gente quer mudar na forma de fazer políticas ações. A gente tem experiências na América Latina, por exemplo, onde é possível ser candidato se você consegue o apoio e a mobilização da sociedade. Né, onde é possível que os partidos eles tenham uma outra relação para com esses candidatos, para com essas pessoas que se colocam. Né? Então, para nós, é muito importante que a gente possa pensar agora, nesse novo tempo, quais são os marcos raciais e democráticos que a gente quer restabelecer na sociedade. Né? E isso passa pelos formatos, pela estética política. Né? A Vilma Reis, que é
uma grande companheira da Bahia, socióloga, que inclusive passou por um processo importante, né, de mobilização de uma outra forma de fazer política na cidade. Né? A Vilma sempre diz para nós que a estética, né, baseada no texto que eu escrevi, para o justificando, que a estética é política, que a estética é quando a gente altera de fato o formato das pessoas verem aquele lugar. Então, quando as pessoas veem, por exemplo, a Câmara, né, aqui, né, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, com um mandato coletivo que é o das juntas, essas pessoas elas se veem ali. Uma mulher ambulante, uma mulher trans, né, uma mulher do interior, uma professora lésbica. Então, são as pessoas como a gente. Então, a estética, quando ela muda também para a sociedade. A sociedade começa a se ver a partir daquele espaço, e isso é importante. Né? Então, essas candidaturas coletivas dão essa estética de como se construiu sempre a luta das mulheres, do povo negro. Né? Então, é importante que a gente possa, inclusive, defender esse formato, defender esse modelo, porque para a gente preta, para a gente periférica, fazer campanha sozinho é muito difícil. Então, quando a gente pensa nesses formatos coletivos, a gente garante, inclusive, uma possibilidade de cuidar das pessoas, da saúde mental, né, do autocuidado durante esse processo de campanha, que é muito violento. Né? Então, a coletividade, sem dúvida, tem sido uma grande potência aí para a gente poder repensar esses modelos, né, que são travados aí de uma estética cristalizada pela branquitude, pelas classes médias altas. Né? Então, é sobre isso que a gente tem falado quando a gente também coloca as candidaturas coletivas à disposição. Então, tem muita candidatura coletiva aí esse ano e a gente espera que nos próximos anos tenham muito mais para todos os outros cargos, inclusive. Tá certo, Ingrid. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia para todas que assistiram a gente. Obrigada pelo espaço. Bom dia. Conversamos aqui com a ativista de direitos humanos, integrante da equipe do projeto Usina de Valores do Instituto Vladimir Herzog, Ingrid Farias. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.